Boa tarde, povão brasileiro. Dando continuidade no meu vídeo, vou estar falando mais um pouco da caducidade da lei, mas também vou estar explicando a respeito de Jesus, das mudanças que vieram no Novo Testamento, que infelizmente as religiões não ensinam, porque na verdade isso não dá lucro. E o interesse grande das religiões é o que dá lucro. Então eu chamo a atenção de você que venha estudar a Bíblia comigo, venha conhecer o profundo de Jesus, e é maravilhoso conhecer através do Espírito Santo. Eu só posso falar o que Jesus me revela através da palavra. E nós vamos estar começando hoje aqui em Mateus 27, no versículo 38, que foi dito assim: e foram crucificados com ele, Jesus, 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Preste atenção. Foram crucificados 2 ladrões com Jesus. Às vezes a gente está no meio de um grupo de pessoas que não são da mesma religião, digamos assim, ou até que não tem religião, e a gente é criticado. Por que você está no meio? Não esteja no meio do escarnecedor. Quando a Bíblia fala não está no meio do escarnecedor, é não estar fazendo o que a pessoa está fazendo de errado. Então isso não é bem colocado nas religiões. As pessoas ficam perdidas, elas se afastam até de parentes que não são da mesma religião por causa desses ditados. Mas aqui nós vemos que Jesus morreu no meio de 2 ladrões. Interessante que ele ainda ganhou um dos ladrões para a sua glória. E um dos ladrões questionou: se tu é Deus, salva-te a nós também. Mas o outro não. O outro reconheceu: somos pecadores. Ele não pecou. Jesus, lembra de mim quando estiver no paraíso. E Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha a diferença, irmãos. Jesus está no meio do ladrão para ganhar ele para o reino. E esse é o nosso dever como cristão. Estar no meio das pessoas que estão cometendo erros para trazê-las para a glória de Deus. Não se contaminar com elas. Aí eu vou mexer numa coisa muito profunda. Eu não posso ir aonde está uma pessoa fazendo errado para também fazer errado. Como nós vemos hoje, pessoas que entram na política para fazer errado. Pessoas cristãs, que se diz cristã, que entra lá e comete tantos erros. Não vou falar muitas questões, porque não quero falar aqui de política, mas eu quero falar da palavra de Deus, que interesse próprio para ganhar dinheiro se corrompe. Isso está na mesa do escarnecedor, quando eu vou fazer o mesmo que a pessoa está fazendo de errado. Isso é estar na mesa do escarnecedor. Mas quando eu vou estar no meio das pessoas que estão fazendo algo errado, mas mostrar para elas a verdade de Jesus, é outro papo. Aí é onde que eu devo estar, é onde estão as pessoas perdidas, para eu ser luz na vida delas. É para isso que Jesus me chamou. Me chamou todo aquele que crê em Jesus. Bom, seguindo o vídeo, vamos também para a grande comissão, que se encontra em Mateus 28, aqui no versículo 19. Eu vou fitar talvez só aqui. Ele diz assim: ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui também fica outra questão muito forte, que é a questão de discípulo. Nós temos a questão do Antigo Testamento, o sacerdote e também dos levitas, dos profetas, aliás, sacerdote e profetas. E nós vemos aqui, ide fazer discípulo. Jesus mudou, porque não haverá mais sacerdote nem profetas. Ele é o sacerdote, ele é o profeta.
Eu e você somos chamados a ser discípulo de Jesus. E quando somos discípulos de Jesus, somos chamados a levar a verdade de Jesus a essas pessoas necessitadas. E é importante frisar que a partir de que rasgou o véu, não há mais outro sacerdote ou outro profeta a não ser Jesus. Se a sua religião tem profeta, tem sacerdote, esse é o problema da religião. Mas dentro da Bíblia, o ensinamento do Senhor, não. Jesus, aproximando-se, falou. Foi Jesus que falou. Dizendo, toda a autoridade foi dada no céu e na terra, que está em Mateus 28, 18. Precisamos compreender a verdade do Senhor. Trazer para o nosso coração o ensinamento que o Senhor nos ensinou. Então hoje eu sou um discípulo de Jesus. Um reverendo, seja ele padre ou pastor de qualquer religião, ele é um discípulo. E como eu e você. É só título de religião, mas todos têm que ser discípulos. Ninguém é sacerdote ou profeta porque estaria tomando o lugar de Jesus. E na verdade, hoje nós somos discípulos de Jesus. Todo aquele que aceita Jesus é discípulo de Jesus. Bom, voltando um pouquinho atrás, Mateus 27, 51, ele diz também, quando estava na cruz partindo, ele diz, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo. Outra coisa profunda, que não tem sido muito bem explicado através das religiões, o véu se rasgou, ou seja, ele cumpriu a velha lei. A velha lei foi a base para Jesus vir. Ela nunca vai ser abandonada, não. Ela é a base. Mas no momento em que rasgou o véu, nós seguimos, a Bíblia nos ensina, de Jesus para frente. De Jesus para trás, parou. Isso vai ficar por lembrança, vai ficar por ensinamento, mas não mais para aplicar para a geração de hoje. A geração de hoje se aplica depois que rasgou o véu. Ou seja, Jesus é a nova lei. Quem está com Jesus está na nova lei. Quem não está com Jesus está debaixo da velha lei. Então, a escolha é sua. A escolha é minha. Eu escolhi Jesus. E você? Bom, dando continuidade, nós vamos passar por outra parte aqui, onde nós vamos continuar falando dessas maravilhas de Jesus. E agora nós vamos estar falando da cura. Né? Nós vamos estar falando que Jesus curou. É outra coisa também que as religiões não ensinam muito, que precisa aprender através da Bíblia. Eu chamo você a entender através da Bíblia. Você tem que ser comedor da palavra de Deus, mastigar a palavra de Deus para dentro do seu coração, para dentro da sua mente, para entender o que o Espírito Santo está nos revelando. Nessa linda tarde, o Senhor fala aqui da cura. A cura de um endemoniado em Cafarnaum. Mas Jesus o repreendeu, dizendo, cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra aquele homem, no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Outra coisa muito importante. Você vê religiões trabalhando a vida da pessoa 10, 20, 30, 40 anos, toda vez que vão orar por ela, chamando os demônios para habitar na vida da pessoa, chamando ele para manifestar. Aqui nós vemos Jesus mandou o diabo calar. E em seguida Jesus mandou sair. Imediatamente o jovem ficou liberto. Jesus tinha todo o poder para brincar com o diabo, como muitas religiões fazem, mas ele não fez. Sendo Deus Jesus, ele usou a sabedoria, mandou o diabo calar e sair. Nunca aceite na sua vida pessoas chamando o diabo para habitar na sua vida. Quando você aceita Jesus, você entregou a sua vida, Jesus, ele apagou o seu passado. Então agora a sua vida daqui para frente. Como aconteceu com aquela mulher que levada em adultério e eles queriam que apedrejasse, mas o que Jesus falou? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E falou para aquela mulher, vai e não peque mais.
Jesus não mandou que a mulher pagar promessa, não mandou ela ir no monte, mandou, não peque mais. O que Jesus não quer é que eu peco mais. Não adianta eu subir monte, fazer campanha, fazer isso, aquilo, se eu continuar pecando. Não adianta nada. O que eu preciso é ser obediente à palavra do Senhor Jesus. Dando sequência, nós vamos estar abordando aqui uma outra cura, muito importante também, que se encontra em Lucas 13, no versículo 10, que diz assim: a cura de uma mulher enferma, do 10 em diante. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas. Veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder retirar-se. Vendo Jesus, chamou-o e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. Impôs-lhe as mãos e ela imediatamente o endireitou e dava glória a Deus. Imediatamente ela ficou curada. Bom, você vê aqui que no versículo 11, essa mulher estava possessa de um espírito de enfermidade. Era 18 anos. E Jesus só impôs as mãos, expulsou aquele demônio, e aquela mulher ficou liberta. Pegando o gancho dessa palavra, aconteceu mais ou menos 12, 15 anos atrás, um homem chegou ao meu portão, bateu. Geralmente quando alguém bate o portão da gente, essa pessoa está querendo uma comida, alguma coisa. E eu então atendi aquele homem, era um homem encurvado, nessa situação dessa mulher. Só não perguntei quantos anos, mas ele já estava assim muitos anos. E ele estava com a receita pedindo remédio, dinheiro para comprar o remédio. Eu disse para aquele homem: dinheiro eu não tenho, mas se o senhor tiver com fome, eu tenho um prato de comida. Ele disse: não, eu não quero comida. Eu falei para aquele homem: a única coisa que eu posso lhe oferecer, o senhor crê em Jesus? Eu creio. O senhor crê que o senhor pode ser curado agora? Ele falou: creio. Então ergue as suas mãos. Ele ergueu as mãos com muita dificuldade, só que ele não olhava para cima, ele só olhava para baixo como essa mulher. E na mesma hora que eu estava orando, antes de eu acabar de orar, aquele homem ficou curado. E ele desceu a rua toda gritando glória a Deus. Até hoje eu me arrepio de lembrar do poder de Jesus naquela hora, que não foi eu, foi apenas um canal usado por Deus para que aquele homem seja curado. E aquele homem não precisava de remédio, ele estava precisando de uma oração, de expulsar aquele mal que estava na vida dele. E na mesma hora que aquele homem ficou curado, é questão de 1 minuto de oração, ou até menos. Então aqui fica essa ressalta: Deus vai usar quem Ele quiser, mas com sabedoria. Não vai pela sua própria maneira de ser, achando que você vai libertar alguém, que a sua religião não. Tem que ser dentro da palavra de Deus, com a vida em Cristo Jesus. Vamos viajar mais um pouquinho nessa maravilhosa palavra do Senhor, que para mim não tem tesouro maior na terra do que essa maravilhosa palavra. Vamos também para João 19, no versículo 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir as Escrituras, disse: tenho sede. Então aqui nós vemos também, frisei a palavra, tudo está consumado. Tudo, ou seja, a lei está cumprida. Agora é daqui para frente. Agora você vai ser meu discípulo. Agora não precisa mais, como eu falei antes, não precisa mais sacerdote, porque está cumprido, está consumado. A missão, Jesus cumpriu toda ela. Então agora está consumado. Não precisa mais sacerdote e nem profeta. Agora está consumado. É só nós ser discípulo, ser fiel a Jesus. Vamos para frente, dando continuidade aqui o texto. E vamos em Romanos 8, só no versículo 1, para frisar. Quero que você viaje comigo na Bíblia para conhecer profundo o que Jesus está falando. Ele disse em Romanos 8, nenhuma condenação o pendor do Espírito. E a palavra diz assim, no versículo 1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Olha bem, Jesus diz, não há mais condenação. Quando a pessoa aceita Cristo, que ela muda de vida, não há mais condenação. O pecado da carne vai continuar até que Jesus nos chamar. Mas não há condenação mais quando nós estamos em Cristo Jesus. Então essa maneira de ficar pagando essas exigências que nós vemos hoje das religiões, é para engordar uma meia dúzia, que não tem base nenhuma dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo que não há condenação se você entregar sua vida para Cristo. E eu sempre digo para as pessoas, é mudar de vida. O que é entregar a vida para Jesus? É mudar de vida. Aquilo que você fazia de errado, você não faz mais. Há 33 anos atrás, eu era um alcoólatra. Eu decidi em Cristo Jesus nunca mais usar álcool. E nunca mais usei. Então, enquanto eu for vivo, eu sei que eu não posso usar. Vou ser tentado, mas não vou usar. Posso estar no meio de quem bebe, mas não vou beber. Vamos continuar seguindo a palavra do Senhor. Vamos seguir mais um pouquinho para frente. Pertinho, daqui a pouco eu já vou estar terminando aqui essa primeira parte. Temos também em Gálatas 5, ou a lei ou Cristo. Como eu falei antes, nós que escolhemos, queremos a lei, seguir a lei ou Cristo. Essa questão da lei fica em muitos aí, a questão, muitas vezes, muitos estão parados no sábado, por exemplo, não pode trabalhar no sábado, né? E Jesus, tudo isso aqui foi cortado do próprio Jesus, né? E ele diz assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submeteis de novo o jugo da escravidão. Porque a lei era uma escravidão para o povo. Ninguém conseguiu cumprir a lei. Jesus veio e cumpriu porque o homem não podia cumprir a lei. Então, por isso que a lei foi cumprida e nós agora estamos em Cristo Jesus. Precisamos dar continuidade ao que Jesus trouxe, que é a nova lei é Cristo Jesus. Vamos para mais um versículo na frente. Voltando aqui ao versículo de Hebreus 7, versículo 11, o sacerdócio levítico teve fim, mas o de Cristo é eterno. Bom, aqui fica bem claro, eu vou ler o texto, um pedaço do texto, para que nós venhamos entender juntos. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdote levítico, e a lei de Moisés, pois nele baseava o povo recebeu a lei. Que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote? Que necessidade haveria se estivesse corretamente dentro do texto da Bíblia, daquilo que Deus queria? Então foi preciso de vir outro sacerdote porque a lei não tinha mais condições de ajudar o homem. O homem não conseguia mais cumprir a lei. Só Cristo poderia cumprir a lei. Então aqui ficou bem claro essa questão da lei. No versículo 8, no capítulo 8 de Hebreus, ele diz, a antiga aliança era o símbolo transitório da nova, superior à eterna, da qual Cristo é o mediador. Então ela foi a base, ela foi a aliança da nova. Então aqui fica bem claro que é só nós temos que seguir Cristo, a nova aliança, porque a outra é antiga, era apenas o símbolo transitório da nova. Então o que nós precisamos agora dar continuidade à nova. Então aqui no Hebreus 8, no versículo 13, ele diz também, quando ele diz nova, torna antiga a primeira. Ora, aquilo que se torna antigo e envelhecido está prestes a desaparecer. Ou seja,
Essa lei ficou para trás. A lei agora é Cristo. Eu tenho que viver agora da cruz para frente. E a cruz para trás ficou. Ficou e nunca vai sair do papel, está escrito ali, tudo o que aconteceu, os testemunhos dos profetas continua, mas a lei não, a lei para quem tem Cristo Jesus está cancelada, ela está parada, ela não tem valor nenhum para quem tem Cristo Jesus. A lei está para quem está em religiões que cumprem a lei, mas não é a lei de Cristo, essa é a lei de Moisés, ficou para trás. Se você estiver cumprindo a lei de Moisés, você não está cumprindo a lei de Cristo, porque fica muito bem claro a palavra de Deus. E ele diz assim no versículo 9, os ritos e ofertas e sacrifícios mosaicos eram imperfeitos e incapazes. Ou seja, a lei era imperfeita, não era capaz de ajudar o homem. Ela não tinha base para ajudar o homem. Então, por isso, em Hebreus 9:15 diz, por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança. Ele quem? Jesus. Jesus é o mediador da nova aliança. Então agora quem está em Cristo está na nova aliança. No versículo 10 ele continua falando, os sacrifícios antigos eram humanos e transitórios. A expiação feita por Cristo é divina e permanente. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas nunca jamais pode tornar perfeita os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente ofereciam. Quer dizer, o sacrifício era feito uma vez por ano, dízimo, ofertas, as ofertas de alimento, o dízimo também era alimento. Na verdade, dízimo e oferta fazia parte do alimento do sacerdote. Tudo isso acabou no Novo Testamento. Agora, o dízimo e oferta hoje, ele é feito dentro da Bíblia de outra forma. Como? Ajudar o necessitado. Eu vou estar lendo daqui a pouco o texto que vai estar lá, mas antes de chegar lá, eu vou estar falando mais um pouquinho aqui ainda, no versículo 10, a partir do versículo 17, ele acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Ou seja, você não tem mais que pagar pelo pecado. Jesus já pagou. A única coisa que ele quer é que eu seja obediente. E se eu sou obediente a Jesus, meu pecado está pago. Está pago por quê? Porque ele pagou. Porque nenhum de nós pode dar 100% de tudo que nós tiver que não paga pecado. Agora, para estar encerrando esse vídeo, eu vou estar falando aqui na Epístola de Tiago, no versículo 1, a partir do versículo 27, é só 27, que diz assim, aqui nós vamos estar frisando, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos, as viúvas, nas suas tribulações e a si mesmo guardar incontaminado do mundo. Olha bem, Jesus deixa claro, a religião pura é ajudar o órfão e a viúva. Quem é o órfão e a viúva de hoje? É a pessoa que ficou desempregada, é a pessoa que está passando necessidade, é a pessoa que tinha uma carrocinha, um negócio para sobreviver, ela foi proibida de trabalhar pela lei do homem, e ela agora precisa de ajuda. Esse é o órfão e a viúva. Pegando esse gancho aqui, quando a epidemia começou, eu comecei a ajudar pessoas necessitadas, mas ajudar do meu próprio recurso, do pouquinho que eu tinha. Uma cesta básica para um prato de comida para outro, ajudando um e outro. E assim a gente foi trabalhando. E só fiquei parado um mês, que eu tive uma crise do vírus, mas graças a Deus recuperei. E voltei mais forte ainda para ajudar pessoas que estão isoladas, pessoas, casais que ninguém visita mais por causa dessa lei. As pessoas estão passeando em shopping, praia, mas não vai visitar um parente que está, porque está de idade.
Então eu coloquei isso no meu coração. Fazer a vontade de Deus é fazer isso, ir aonde está a pessoa nesse estado. O órfão e a viúva de hoje, antigamente não tinha pensão, o órfão e a viúva era o homem velho, mas o homem velho e a mulher velha de hoje, eles têm um salário de aposentadoria, pela graça de Deus eu também já tenho. Então, o órfão e a viúva hoje é aquele que está passando fome, ou também está doente, ou está caído na rua. Então, Deus colocou no meu coração essa obra de visitar o necessitado, o perdido, aquele que está desanimado, aquele que está abandonado pela família, abandonado por todo o sistema, até pelas religiões. Quando isso tudo aconteceu, eu comecei a andar numa passarela que tem num valão aqui do meu bairro, e comecei a falar do amor de Deus para as pessoas que eu encontrava, e não encontrei nenhum rabino de igreja nenhuma fazendo esse trabalho, porque só via falar assim: fica em casa, meu amado, aquele pai de família que está desempregado, que não tem o que comer, como é que ele vai ficar em casa trancado com seus filhos? Então eu comecei a preocupar e pedir a direção de Deus. Eu não estou aqui criticando o sistema político, nem de esquerda, nem de direita, que não me interessa isso. Eu me interessa levar Jesus às pessoas e ver a necessidade das pessoas. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, se as religiões trabalhassem todas unidas, orar pelo sistema político do nosso país e buscar ajuda para essas pessoas de cada religião, ensinar as famílias, cada uma, lutar pelos seus parentes que estão passando dificuldade, nós teríamos com certeza um outro Brasil. Nós estaríamos um Brasil de força, a força do Espírito Santo. E é isso que eu sonho para o povo brasileiro, que possa se encontrar verdadeiramente com Deus, ajudando o seu próximo. Nós vamos estar já encerrando aqui esse vídeo. Eu teria muito mais coisa para falar, mas por aqui eu vou parando. Acho que tem aqui 2 Coríntios, mais uma passagem que quero falar. E eu vou estar terminando esse vídeo em 2 Coríntios 5,17, que ele diz assim: assim, se alguém está em Cristo Jesus, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novas. Veja bem, se eu estou em Cristo, as coisas antigas passou. Eu não tenho que ficar mais 24 horas orando por aquilo que já passou. Eu agora tenho que seguir para frente, orar para aqueles que estão precisando, orar para Deus me dar força para me continuar assim. Mas o meu pecado já foi pago por Cristo, não por mim, porque eu não posso pagar pecado nenhum meu. Mas Jesus sim, ele já pagou. Então agora só resta mesmo aquilo que eu vim falando desde o início: obedecer. Então é o que ele disse: se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. O pecado acabou. Minha vida de cachaça do passado acabou. Jesus me libertou. E é isso que ele quer para você hoje. Não importa o que você viveu no passado. Se você hoje entregar a sua vida para Jesus, você é uma nova criatura. Você pode ter 100 anos, você vai começar um novo dia. Não importa quantos dias você vive na Terra. Às vezes, eu levo essa palavra a algumas pessoas em hospitais, em alguns lugares que eu visito, e elas entregam a vida para Jesus, e dias depois elas partem para a eternidade. E elas partem com Cristo, porque como aquele ladrão da cruz, na mesma hora ele foi perdoado de todos os seus pecados. Aquele ladrão não tinha como pagar seus pecados, mas ele pagou arrependendo, e Jesus na mesma hora considerou. Se você entendeu a palavra de Deus, dá sequência. Essa última palavra foi em 2 Coríntios 5,17. E você está em Cristo Jesus, você é uma nova criatura. Eu vou terminando esse vídeo e que Deus abençoe todos vocês. Passa para frente, ajude a divulgar a palavra de Deus, não religião. A religião só vai te ensinar o que interessa a ela, mas eu quero que você aprenda a palavra de Deus.
E se você estiver lá na religião, não precisa sair dela, mas aprende a palavra de Deus dentro dela. Que eu aprendi a palavra de Deus dentro da religião, para não fazer a vontade do homem, mas sim a vontade de Cristo Jesus. Que Deus abençoe todos vocês. E eu vou deixar aqui uma resposta que eu nem entrei na tese, mas eu vou falar. Só existe duas religiões no mundo: a de Deus e do diabo. A de Deus é Jesus Cristo. A do diabo, você já sabe, são as obras más. Eu escolhi Jesus, a verdadeira religião. Agora, a escolha é sua. Jesus ou Satanás? Eu escolhi Jesus. Que espere em Deus que você escolha Jesus. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém.